coisa de Esther em nós também. E quando hoje a gente estava falando que, olha, tirar a máscara é você abrir essa gaveta e tratar o que está lá dentro. Não é que você vai tirar a máscara e você vai gostar daquilo que você encontra quando já está sem a máscara. Porque tem hora que a gente fala, não, melhor botar a máscara de volta, que a coisa é feia, né? Porque você tira a máscara e você vai ter que tratar aquilo que você está vendo na máscara. E tem muita coisa, gente, que a gente tira, tirando a máscara, a gente não vê. Sabe quem vê a nossa máscara, de fato? São as outras pessoas. Às vezes a gente precisa ouvir o outro para poder saber como é que a gente mesmo é. Tem um livro que fala sobre isso, que chama Espelho Mágico. É velho pra caramba. Mas ele fala que o outro é o meu espelho mágico. É o outro que fala para mim como eu sou. Que nem na história da Branca de Neve, não é isso? Que tem o espelho meu. É muito baseado nessa ideia de que é o espelho que sabe como é que eu sou de fato. Porque o espelho me mostra aquilo que eu normalmente não estou vendo. Eu não estou vendo como eu estou aqui agora. Mas vocês estão. Como é que está o fio, como é que está minha calça, se a blusa está enrolada. Vocês estão vendo, mas eu não estou. Então, às vezes, a gente precisa escutar os outros para poder a gente aprender sobre si mesmas. A gente falou um pouquinho disso, das origens da Esther. Quando a gente falou assim, ela era uma jovem, nós falamos, olha, ser uma jovem é uma coisa boa, mas dependendo da cultura, significa só que você tem menos poder do que você sempre teve. As crianças, elas eram consideradas invisíveis. E até muito pouco tempo, as crianças sempre foram invisíveis. O que acontecia com criança não contava. O que acontecia com adolescente não contava. Mas para uma jovem, ela já ia aprendendo que ela não tinha poder para tomar decisões sobre a vida dela. Ela não podia decidir se ela quisesse ser solteira. Ela não podia decidir com quem ela queria se casar. Ela não podia dizer assim, eu quero estudar. Porque essas coisas estavam fora das mãos das meninas. Ela foi órfã de pai e mãe. Sabe o que significa isso? Que uma grande parte da história familiar morreu com os pais. Então, era uma moça que tinha poucas memórias. Porque uma pá de memórias que nós temos é conservado nessas reuniões familiares, onde a gente relembra como é que mamãe fazia, o que é que papai fazia, como é que era isso, como é que era aquilo. E a Esther não tinha, porque ela perdeu o pai e ela perdeu a mãe. E ela foi morar com um primo. Ela tem esse lado bom, né? Ela foi adotada. Mas mesmo assim, ela foi para uma outra família. Ela assumiu como filha, mas num outro contexto. Ela foi exilada, significa a perda dos direitos de cidadania, perda de território. E os judeus, a gente vai vendo no livro de Esther, eles foram perseguidos, eles eram odiados. Em todas aquelas 127 províncias, eles tinham judeus espalhados e eles eram perseguidos ali. Muitos povos não admitiam. Por quê? Porque os judeus tinham um procedimento muito diferente dos deles. Eles eram um povo monoteísta, só tinham um Deus, e eles eram politeístas e uma série de outras coisas. Mas, enfim, todas essas questões que a gente está falando, elas tinham implicações, elas tinham coisas que aconteciam, que resultavam daquilo. E aí, a gente tem que pensar o seguinte, nossas origens são uma parte do que nós somos, mas o que conta é o que a gente faz com isso. O que você faz com essas suas origens? Tem pessoas que têm histórias tristes, histórias de abandono, histórias de preconceito, que sofreu preconceito, histórias de traição, abuso, abuso silencioso, abuso com violência. Tem histórias de pobreza, de humilhação. Mas, quando a gente vai trabalhar a nossa identidade, a gente vai ter que saber o que é que nós fazemos com isso. O que é que eu vou fazer com essas histórias, com essas coisas todas que compõem a minha história. O que é que eu vou fazer com isso? Eu posso sentar com isso e chorar,
Eu posso pegar tudo isso e ficar muito triste, ou eu posso pegar tudo isso e dizer assim, o seguinte, eu vou pegar isso e vou transformar isso em oportunidade. Certo? Se eu não nascer a mulher mais linda, eu vou ser a mulher feia mais bonita. Deu para entender a lógica? Eu não sou a mais linda, mas eu vou ser a feia mais bonita. É mais ou menos por aí. Porque, gente, tem mulher que é bonita sem ser bonita esteticamente. Mas é uma mulher que se faz bonita. E isso daí é uma coisa da pessoa que se faz. Eu conheço mulheres assim. E, gente, ela está tão convencida que ela é bonita que você também acredita. Ela está convencida. Ela fala, gente, eu sou linda, maravilhosa. E, gente, não é mesmo? Ela é. Se você fosse julgar, comparar, não é. Mas ela é, ela se sente assim. É o que eu faço com essa minha história que vai contar. A gente vai ter que se perguntar para que a gente conserva aquilo que não nos pertence. Essa tristeza, esse abuso, essa violência, essa traição, essa miséria não pertence a você. Foi um fato na sua vida, mas não é você. Não é você. E aí, a gente tem várias razões para conservar essas coisas conosco. E a gente vai passando, né, para as outras pessoas. A gente precisa entender por que a gente conserva isso com a gente. Por que a gente gosta de sentir isso? Por que a gente já não tirou isso da gaveta? Por que a gente já não tirou isso da gaveta? Uma das causas é porque a gente repete um modelo. Os pais, mãe e pai, eles são pessoas de referência para nós. E as mulheres têm muita relação com suas mães, mas não só com a mãe. Às vezes tem uma relação, às vezes até mais forte com o pai do que com a mãe, dependendo da afinidade. E às vezes você repete o modelo. Seu pai é uma pessoa durona, ele fazia as coisas desse jeito, e você aprendeu que o jeito certo de fazer as coisas é fazer a mesma coisa que seu pai fazia. A sua mãe era uma pessoa medrosa, que era muito, como é que se fala, uma pessoa que foi muito submissa, mais do que submissa, ela foi achatada mesmo ali, né? Tolhida. E aí você fala, bom, eu tenho que seguir esse modelo, esse é o modelo correto. Isso não é uma coisa que assim a gente decide falar, eu acho que é isso. Não. São coisas muito sutis na nossa vida. A gente vai aprendendo um modelo. A gente vai reproduzindo esse modelo sem nem saber que está fazendo isso. Mas essa é uma das causas que a gente faz isso. Nós temos a necessidade de aprovação. E às vezes a gente então faz algumas coisas para se sentir aprovado, né? Se eu só vou ser aprovado na minha família se eu for maravilhosa, 10 em tudo, eu assumo um padrão que eu não posso nunca errar. Eu nunca posso estar por baixo, porque eu sempre tenho que agradar todo mundo na minha casa, na minha família. Então, eu sou a que mais trabalha, a que mais ganha dinheiro, a que mais faz tudo, a que mais visita, a que mais cuida tudo, paga tudo, faz de tudo, porque eu preciso essa aprovação. Também acontece às vezes o oposto. Eu preciso de aprovação, então o papel que todo mundo achou sempre que era o meu era de coitadinha, então eu sempre vou ser a coitadinha. Porque eu preciso dessa aprovação. Então eu sou a mais doente, eu sou a mais coitada, eu sou aquela que não dá certo no trabalho, eu sou aquela que não... Porque eu preciso desse papel para ser aprovada. Gente, essas coisas não são coisas que a gente decide assim, tal dia 12 de março, eu sentei comigo mesma e decidi esse papel. São coisas muito sutis, muito sutis. E enquanto a gente não se depara com isso, a gente não pergunta por que eu ainda estou fazendo esse papel. Essa é a máscara.
A máscara não é uma coisa malvada que você fez para você. As máscaras são essas. Vocês viram que tem muita máscara bonita. Nem toda máscara é feia. E às vezes a máscara ajuda a gente a ficar mais bonita. Só que ela é máscara. Para você brincar um pouquinho na hora do jantar, dá. Mas para viver com aquilo, não. Porque as pessoas querem ver seu rosto. E você quer mostrar o seu rosto. Uma outra forma de conservar essas coisas na nossa vida é por autoproteção mesmo. Eu vi minha mãe sofrer tanto, eu vou ser o oposto dela. Então, para me proteger, eu crio uma couraça ao meu redor. Eu crio uma proteção. Eu vi meu pai sendo tão traído pelas pessoas, então eu vou ser uma pessoa que fere, que ataca. Quem chegar perto de mim vai tomar uma. Eu vou criar uns espinhos para ninguém chegar muito perto de mim. Então, algumas coisas a gente faz por autoproteção. Eu não quero passar tal coisa, eu faço esse modelito para mim. E, às vezes, também por comodismo. Sabe aquela coisa, a vida sempre foi assim, também agora já estou com 60 anos, para que eu vou mudar? Mudar para quê? Deixa para lá, já estou indo para o céu mesmo, já estou a caminho da glória. E aí vai entregando o corpo, vai entregando as coisas, não vai deixando de mudar. Mas, gente, Deus não faz nada, Ele não faz nada sem um propósito. Nada sem um propósito. Mesmo as coisas mais tristes que estejam acontecendo na sua vida agora, elas não estão acontecendo sem um propósito. Deus está trabalhando em você. Ah, isso é desculpa, Ieda. Você tem que falar um troço espiritual aí. Que desgraça é essa que Deus está trabalhando em mim, fazendo uma coisa dessa? Deus é meio sádico, né? Não, Deus não é sádico. Ele está... A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Gente, e é verdade. Tem coisas que aconteceram na nossa vida, na minha vida, que no momento eu não tenho... Naquele momento eu não tinha como explicar por que Deus estava deixando aquilo acontecer. Mas quando as coisas passam, o tempo passa e você olha para aquelas coisas, você fala, ah, Deus estava trabalhando nisso. Deus estava mudando tal coisa, Deus estava fazendo alguma coisa. Então, a pergunta que a gente vai ter que fazer o tempo todo nesse processo aí de tirar a máscara é, para que eu ainda estou segurando isso? Para quê? O que eu quero com isso? Eu quero piedade das pessoas? Eu quero me proteger? Eu quero me esconder? Eu estou acomodada? Já entreguei mesmo as coisas para, né? O que eu quero com isso? Gente, Esther, ela foi levada para o palácio e ela chega nas mãos desse homem, desse eunuco, que cuidava do harém. De cara, esse homem se agradou de Esther. Como eu falei para vocês, não se agradou como homem, uma intenção, uma atração masculina. Ele se agradou porque ela era bonita. Mas todas as mulheres que entravam lá eram bonitas. Não tinha mulher feia. Ele só pegava as mulheres bonitas. Por que será que ele se agradou de Esther? Por causa da maneira como ela era. O jeito dela é que fez com que esse homem se agradasse. O que acontece com ela quando ela vai para o palácio? Ele se agrada dela e olha o que acontece. A moça o agradou e ele a favoreceu. Ele logo lhe providenciou tratamento de beleza, comida especial, designou-lhe 7 moças escolhidas do palácio do rei e transferiu-a junto com as suas jovens, ou seja, ela já ganhou um monte de secretária, para o melhor lugar do harém. De cara. Essa moça tinha algo de especial e Deus já estava preparando Esther para a missão que ela ia cumprir. Às vezes acontece isso com a gente também. A gente melhora em alguma coisa, acontece alguma coisa de bom e a gente já começa a achar que é porque a gente é a gente. Ah, sabia? Eu estou nessa posição porque eu sou uma pessoa muito inteligente mesmo. Eles estão muito mais certo de me dar esse emprego.
a gente esquece que tem um propósito nessas coisas. É Deus atuando, é Deus fazendo esse trabalho. E ela logo de cara agrada esse homem que tinha muita experiência com mulher, gente. Ele sabia muito lidar com aquelas moças. Ele conhecia o jeito das mulheres. Pensa num lugar, não esse acampamento maravilhoso, cheio de mulheres que são amigas umas das outras. Aquelas moças estavam competindo entre si. Porque todas elas queriam ser a rainha. E pensa num ambiente onde uma estava querendo botar remédio para, como é que fala? Para dar diarreia na outra, na comida. Você entendeu? Botando tinta no batom da outra. Era isso que acontecia. Existia essa intriga, existia essa, como é que se diz? Essa necessidade de uma pegar a outra, porque era uma disputa, certo? Mas Hegai, ele viu que Esther não estava lá para fazer uma disputa. Esse ambiente do palácio era isso, gente. Era uma querendo tripudiar a outra, porque elas queriam a mesma posição, certo? E essas meninas, elas ficavam, já eram bonitas, como eu falei, mas quando elas iam para o palácio, elas iam para um tratamento de beleza. Antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Xerxes, devia completar 12 meses de tratamento de beleza prescrito para as mulheres. 6 meses com óleo e 6 meses com perfumes e cosméticos. Gente, paraíso total. Pensa, massagem, tratamento de cabelo, máscara, unha feita, troca a unha, não, pinta de vermelho, agora não ficou bem, vamos pôr uma azul, anil. 12 meses de tratamento. Quando ia apresentar-se ao rei, a moça recebia tudo o que ela quisesse levar consigo do harém para o palácio, ou seja, ela escolhia o que ela quisesse usar. Era esse o processo. E Esther está nesse contexto. Deus não vai dar um contexto para cada uma de nós livre do ambiente especial só para você. Deus vai trabalhar no nosso coração no contexto que a gente tem. O contexto é esse. Essas mulheres, essas moças, elas não ficavam só no tratamento de óleo e creme, porque essas moças eram virgens. Não podia levar mulher casada lá ou mulher que tinha se separado. Eram virgens. E elas tinham que aprender, porque assim, elas iam ter uma noite para agradar o rei. Uma noite, não dá para errar. Ih, não devia ter falado o que eu falei. Falei, agora o rei não vai me receber mais. E eu comecei a dançar de um jeito, o rei já vi que o rei não gostou. Então, elas já tinham que chegar no lugar, no quarto desse rei, sabendo o que elas iam fazer. Se elas iam rebolar, dançar samba, dançando lambada, o que elas iam fazer? Dança do ventre, dança sem ventre. Elas tinham que saber. E essa sedução também era uma das prescrições para essas mulheres. Elas aprendiam isso dentro do harém. Como agradar o rei. Como é que elas tinham que fazer massagem. Como é que elas tinham que dançar. Como é que elas tinham que andar. Como é que elas tinham que falar. 12 meses aprendendo isso. Só que uma mulher queria pegar o lugar da outra. Então era um ambiente horrível, gente. Você já imaginou o seu secador de cabelo, você não conseguir chegar nele, porque está todo mundo querendo usar o seu secador antes de você, e você fala, vai queimar o secador. 500 mulheres usando meu secador de cabelo. Quem pegou meu desodorante? Sumia com o desodorante. Meu perfume que eu ganhei da Boticário, sumiu. Gente, meu perfume estava cheio ontem, já está vazio. Quem pegou? Era esse clima que estava ali. E Esther vai nesse mesmo ambiente. Só que quando chega o dia de Esther ir se apresentar para o rei, o que acontece com Esther? Todas as moças iam lá e pegavam o que elas queriam, roupa de gala, roupa sem gala, tudo. Mas Esther faz uma coisa. Ela ouve o conselho do Hegai. Olha que interessante.
Quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Ele falou: Esther, não vai com tudo isso. Não faz isso. Sabe por que o Hegai deu essas instruções? Porque não só ele conhecia muito bem as mulheres, porque ele cuidava delas, mas ele conhecia o rei. Ele trabalhava para o rei. Ele sabia que tipo de coisas o rei não gostava. Porque tem muita coisa que os homens gostam simplesmente para usufruir, mas não é aquele material que eles querem ficar. E o Hegai sabia disso. Veja que não é um casamento dos sonhos. A gente não está falando de um livro da Bíblia que está falando de Bela Adormecida, Bela e a Fera. Daí é Disney, tá? Disney, que o bichão vira um príncipe encantado. Vai esperando. Se você não puser para andar, minha filha, vai virar esse bicho, mas vai continuar fera pro resto da vida, né? Isso não, isso é Disney. Na Bíblia está dizendo bem isso. Era uma escolha. Ela ia ter que ser a escolhida ou não. E ela só tinha aquela noite para acertar. Se ela estivesse lá namorando com o rei e falasse: ai, desse jeito não, vamos conversar, vamos discutir a relação, já era, pode sair, vem a próxima. Elas sabiam disso. E Esther ouviu a Hegai. E, gente, ouvir conselhos é muito, muito importante. É diferente de palpite. Palpite, você vai no beiro da piscina, tá, todo mundo vai te dar palpite. Ai, boba, faz a cirurgia mesmo. Você não sabe que você vai se prejudicar todinho, ela também não vai cuidar de você, que esse problema é seu, se você quer fazer. Ai, amiga, você tá... Nossa, você devia fazer mesmo essa plástica nessa clínica horrorosa, que não é clínica, que é nada. Ah, vai lá, não vai acontecer nada com você, não. Só 5 pessoas morreram, mas foram 5 pessoas. O que são 5 pessoas, né? Isso é palpite. Conselho é uma coisa com a qual a pessoa se compromete. Ela vai compartilhar uma coisa importante para você. Muitas mulheres gostam de ir atrás de palpite. E tem gente que vai até achar um palpite que concorde com aquilo que ela já queria fazer. Para que se você já queria fazer, faz. Não precisa buscar que os outros vão te dando um conselho. Tem gente que às vezes vai... Eu já aprendi, por isso que Jesus perguntava assim: o que você quer? Certo? Porque nem todo mundo que estava indo atrás de cura queria de fato ser curado. Certo? Tinha gente que só queria fazer parte do tumulto. Sabe gente que gosta de ir em comício? Era isso, Jesus sabia. Você fala, mas Jesus não curou todo mundo que procurou, porque não é todo mundo que queria ser curado. E a cura é um elemento extra. O elemento da cura é um milagre. Não é milagre. Milagre não acontece toda hora, não. A gente é humano. Nasce, morre, fica doente, morre. Mas eventualmente acontecem milagres. Para a glória de Deus, não é para a glória de Deus? Enfim, nem todo mundo quer ser curado. Então, quando Esther busca esse conselho em Hegai, ou quando ela ouve esse conselho, isso mostra uma característica muito importante do caráter dela. Quando a gente está falando de tirar a máscara, é para a gente descobrir o nosso caráter. Caráter é aquilo que a gente é quando ninguém está vendo. Porque isso aqui que vocês estão vendo, eu gastei pelo menos uns 40 minutos dando trato. Você entendeu? 2 mãos de massa corrida, uma porção de coisa aí. Mas quem me viu antes de tomar banho, viu a realidade. Então, quando a gente está tratando de tirar a máscara, a gente está tratando de sentar de frente com o nosso caráter. Quem nós somos, de fato? Quem nós somos, de fato? Sentando de frente com as coisas que a gente não gosta de enxergar. Ah, eu gosto de me ver assim, linda. Gente, eu lembro uma vez, devia ter uns 14 anos, 13 anos. Eu era muito carola, eu sempre fui. Eu era daquelas que gostam de ir na igreja de manhã, tarde, de noite, fazia de tudo na igreja, cantava, tudo.
Chegou um tempo que eu falei assim, gente, eu vou fazer oração para pedir perdão do quê? Não tem nem pecado. Não tinha. Eu falei, gente, eu não faço nada errado. Eu sou obediente para os meus pais, eu sou super estudiosa. Eu faço serviço de casa para ajudar minha mãe. E eu tô lá com os meus botões pensando, mas eu não tenho nem pecado. E de fato, eu falei, mas eu não faço isso, eu não peco, não trago, não mato ninguém. O que eu vou pedir perdão a Deus? Gente, para que eu fui falar isso? Foi um tal de Deus começar a mostrar tudo que eu tinha de pecado, que eu falei, o senhor podia também fazer um pouco assim, mas vai parcelado. Vai mostrando uma parcela o negócio, porque também mostrar tudo de uma vez eu não estou dando conta de lidar, porque agora mais ainda que eu tenho que ficar na igreja enfiada. E tudo que é reunião de oração pedindo perdão. Mas foi muito bom, porque eu tinha uma ideia de pecado muito simplista. Ah, eu não danço, não fumo, não bebo, sou uma santa. Opa! Você não dança, mas morre de vontade de dançar. Então, minha filha, dance. Vá dançar. Você entendeu? Ah, eu não bebo. Não deve beber mesmo, porque se você beber mais do que você pode, você vai ficar subindo na mesa e a mesa acaba ali, viu? Ela acaba, você cai. Mas eu tinha essa ideia simplista de pecado. Eu achava que pecado eram essas coisas assim, basiconas. Mas os pecados mais difíceis da gente lidar não é isso. Porque a gente pode muito bem ficar 1 ano, 2 anos sem dançar. Mas a gente lidar com inveja, a gente lidar com medo, lidar com autoestima baixa, lidar com mentira, lidar com o desejo de, como é que fala, cobiça. Ave, gente, como é difícil. Aí você fala assim, podia pecado ser só dançar, fumar, beber, esses negócios básicos. Isso é fácil de lidar, gente. Para algumas pessoas nem tanto, mas assim, para a maioria sim. Porque todas nós aqui, estamos aqui comportada, bonitinha, né? Mas os grandes problemas do nosso caráter são esses. Esses que a gente pegou lá atrás, nas nossas origens, com o que a gente viu, com os modelos que a gente teve e com o nosso caráter humano mesmo, fraco. Isso é difícil de lidar. E aí quando Deus começou a mostrar para mim quem eu era de fato, e eu falei, então, Deus, dá para parcelar, que nem Casas Bahia, assim, 12 prestações, a gente vai tratando cada coisa, porque é bem isso mesmo. Esther conhecia esse texto, porque os judeus conservaram, mesmo eles não tendo as escritas, eles perderam muita coisa quando eles foram levados, exilados, cativos, mas os conhecimentos, eles eram mantidos, porque naquela época uma grande parte dos ensinos era oral, pela oralidade, pelo ensino falado. E isso era conservado porque eles falavam. E esse versículo, que é o último versículo de Provérbios, ele diz, a beleza é enganosa e a formosura é passageira. Nós mulheres sabemos muito bem disso. Você pinta o cabelo, daqui 15 dias já estão lá as raízes aparecendo. É passageiro, né? É passageiro e caro. Como é caro você ficar mais arrumadinho. Não é fácil, não. Passar um piche no cabelo, o negócio não é fácil. Eu falei para a moça, onde eu vou fazer, ela, falei, filha, eu tenho que fazer essa escova, porque eu queria ficar bonitinho pro final de semana. Bota qualquer coisa para deixar essa escova firme, né? Sei lá, bota picho, que você achar que fica, vamos, tá valendo. Mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Não é será elogiada de falar, ai, que linda que você é. Será reconhecida. Esse é o sentido do versículo. Esther conhecia isso, ela sabia que ser bonita somente não ia dar conta da tarefa que ela tinha. E quando chega no dia dela se apresentar ao rei, olha o que acontece. Ela foi levada ao rei Xerxes, à residência real, no 10º mês, o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher. Não é de qualquer outra mulher que tinha passado lá aquela semana. De qualquer outra mulher,
que ele já tinha conhecido. Gente, foi uma vez só, ela teve que acertar. Ela tinha que chegar lá falando direito, andando direito, não podia exagerar, não podia ser menos exagero, ela tinha que acertar. E esse rei, eu não sei o que ela fez. Eu não sei se ela já chegou falando bom dia, eu não sei se ela... O que ela fez? Mas ele, de cara, paixão à primeira vista, se agradou mais dela do que de qualquer outra mulher. Olha que coisa importante. Olha que coisa interessante. E a gente vai ver que isso tudo não era só um plano para Esther. Não era só uma coisa para Esther. Ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então, ele colocou uma coroa real e tornou a rainha em lugar de Vasti. O rei deu um grande banquete, esse homem gostava de banquete, daqueles que gostam de um churrasco. O banquete de Esther, para todos os seus nobres e oficiais, proclamou feriado em todas as províncias e distribuiu presentes por sua generosidade real. Essa moça, a Esther, ela foi submissa quando ela aceitou ir. Porque muitas mulheres, muitas moças, muitas jovens, algumas delas, quando elas não queriam ser levadas para um harém, alguma coisa assim, elas se matavam. Tem um filme muito bonito, muito triste também, que se chama Lanternas Vermelhas. Quem gosta de assistir filmes sobre mulheres, ele mostra isso, né? Num outro contexto, numa outra cultura. E às vezes para as mulheres o suicídio era a única saída, quando elas não queriam participar de um casamento que elas não queriam se casar, porque em alguns casos era obrigatório. Esther aceitou isso, também aceitou porque o tio dela aconselhou. Diariamente ele caminhava de um lado para o outro perto do pátio do harém para saber como Esther estava e o que lhe estava acontecendo. Sabe aquele pai que fica mandando WhatsApp? Filha, você já chegou, já saiu, já foi, já voltou? A mãe, né, que faz isso. O tio, que era primo, na verdade, estava o tempo todo cuidando de Esther. Ela não foi levada para lá, porque tem gente... Olha quantas moças que são modelos, que têm sérios problemas de saúde, com bulimia, com uma série de coisas, porque a família explora a beleza. A pessoa não pode sair da profissão porque todo mundo pendura naquele dinheiro que aquela moça ganha. Isso é muito comum. Às vezes com crianças que são artistas também famosos, sofrem muito isso. Quando você estuda, eu ouvi há pouco tempo o filme da Whitney Houston. E assim, você vê o quanto aquela pessoa foi sugada, foi massacrada mesmo pela ganância da família. Não era o caso do tio, ele estava preocupado com ela, como é que ela estava se saindo, como é que ela estava sobrevivendo naquele covil, né? Naquele ambiente. Mas essas eram marcas que Esther tinha. E lembra que eu falei que assim, tem coisas que a gente não controla, mas tem coisas que a gente controla, que a gente pode controlar. E o nosso caráter é uma área que só a gente pode controlar. Ninguém vai mudar o outro. Ninguém muda. Você não vai mudar seu pai. Esquece. Você não vai mudar sua mãe. Você não muda o marido. Você não vai mudar o filho. Principalmente se ele for adulto. Quando ele é pequenininho, você tem que ensinar. E a criança tem que ser ensinada quando ela é pequena. É o tempo correto para ser ensinado. Mas o nosso caráter... Quem mexe no nosso caráter somos somente nós. E, gente, não tem tempo para isso. Você pode ter 70 anos, 80 anos, ainda está em tempo de mudar, de mexer na gaveta, de tirar as coisas que não podem estar. Uma das marcas de Esther é que ela era uma mulher agradável. Sabe, uma pessoa boa de conviver, uma pessoa que a gente gosta de sentar junto, para conversar, para tomar um chá, para bater papo, para ir na piscina. Ela era uma mulher tratável.
E às vezes a gente precisa ouvir o que os outros estão falando pra gente saber que a gente às vezes é chata. Não, mas eu sou assim, eu tenho esse senso crítico mesmo. Não, não é senso crítico. Você é chata. E se você não for direta e objetiva com você mesma, você não vai mudar. Você fica botando nome bonito numa coisa que não é bonita. Você é chata. Ninguém gosta de gente chata. Não é para gostar mesmo. Dá para mudar a chatice? O que vocês acham? Dá. Dá para ser menos chata. A gente vai diminuindo a chatice, vai diminuindo até que melhora bem, sabe? Dá para conviver. Tem gente que é assim e acha que isso é vantagem. Acha que isso é um dom. Não, eu tenho um dom de eu falo o que eu penso. Eu sou assim uma pessoa verdadeira. Não, você é sem medida mesmo. Você não tem senso crítico. Então, aprende a falar. A Bíblia diz que a gente tem que falar a verdade em amor. Não é para você falar o que você vem na cabeça. É você falar a verdade em amor. É o jeito de você. Então, o caráter nosso, só quem muda o caráter somos nós. É claro que é a ação de Deus? Claro que é a ação de Deus. Esther era uma mulher confiável. Quando o tio falou, olha, você vai para esse lugar, você tem uma tarefa para lá, você vai entrar nesse lugar. E ele ficava cuidando lá de fora, não é porque ele cuidava de lá de fora, porque se ele não saísse de perto, ela entornava. Tem gente que é assim. Se tiver gente cuidando dela, dá certo, mas sair um pouquinho perto, a pessoa desentoa. Não é? Não, não é isso. Ela era uma pessoa que tinha um caráter firme. Podia cair chuva, vir o sol, ela estava ali firme, mantendo. Tanto que ela foi obediente, ela ficou naquele lugar perigoso, mas ela se manteve firme e confiável. Ela era ensinável. Gente, a gente tem uma dificuldade de aprender. A gente não tem nem noção da própria ignorância. E a gente tem dificuldade de aprender. Ser ensinável é ser humilde para reconhecer que precisa aprender. Essa é a primeira condição para aprender, na verdade. Isso está cheio na igreja. Todo mundo faz cara de conteúdo, de santidade, mas não é ensinável. Não aprende. Não pede perdão. Porque perdoar e se sentir perdoado é uma coisa difícil para nós. Se você for olhar, você tem coisa ainda para perdoar, está na gaveta lá, coisa que você não perdoou lá, está querendo sair para fora e você empurra com o pé que você não quer perdoar e deixa dentro da gaveta. Ser ensinável é ter esse coração flexível. E, gente, pedir perdão é uma coisa assim, você tem que... Às vezes a gente vai pedir perdão e a gente fala, vou pedir perdão para aquela, mas não vou conseguir. Você vai para aí, você fala, não vou dar conta. Você vai, mas você não vai dar conta. Então, o que acontece? A gente começa a ficar com vergonha de pedir perdão. Isso, gente, não estou falando só da igreja, não. Estou falando em casa mesmo. Às vezes, irmã com irmã. Às vezes, a gente tem vergonha de pedir perdão pro filho, para a filha. Não é? Parece que assim... Se eu for ter que falar perdão, eu vou ter que reconhecer que fui eu que errei. Mas eu errei, mas foi ele, entendeu? A gente já vai logo justificando. Ser flexível e ser ensinado é uma pessoa assim, uma pessoa humilde. Esse caráter de Esther é um exemplo para nós. A gente não tem que ser igual a ela, mas a gente tem que ser como nós somos, o melhor que nós podemos ser. Quem nós somos, o melhor que nós podemos ser. Ninguém vai ser você. Só você mesma consegue ser você. Mas você tem que ser a melhor versão de você mesma. Entende isso? Você tem que ser a melhor versão de você mesma. Deus trabalha na realidade com pessoas reais. Ele está em todo lugar. Deus não tira folga quando você vai tomar banho. Vai tomar banho, não quero nem olhar, vamos para lá. Não, ele não faz isso, gente. A visão que a gente tem de Deus é muito humanista, muito humanizada, no sentido ruim da palavra. Deus trabalha na realidade. Você não precisa criar um personagem para Deus.
genuflexos, retroflexos na vossa presença ao Altíssimo. Não. Fala, Deus, hoje estou muito chateada. Começa a oração assim. Senão a gente começa a procurar palavra difícil para falar com Deus e ele fala, então, daqui meia hora eu começo a escutar essa criatura. Primeiro ela vai despejar todas essas palavras difíceis. Genuflexo, renuflexo, rinossoro, na tua presença. Não precisa, vai direto no ponto. Senhor, hoje senti uma baita inveja de tal pessoa. Porque eu não sei porque a Sara come tanto e eu que engordo. Senhor, o que eu faço com a minha inveja? Agora, se eu chegar na minha oração e ficar genuflexos, retroflexos na vossa presença, altíssimo, grandioso, poderoso, maravilhoso, e esquece de falar o que era para falar. Então, agora eu vou encerrar, Deus, porque eu já estou atrasada, esqueci de tirar a roupa de lavar, tá na máquina, vai grudar tudo, eu botei um negócio. Na sua presença, altíssimo, tchau. Vai direto no ponto, Senhor, eu não sei como me livrar desse meu coração amargurado. Eu sinto uma amargura, eu não sei por que está aí. Deus mostra a gente por que está aí, viu? Ele mostra. Se você perguntar, Senhor, eu tenho uma mágoa que não sai. Não sai. E, gente, raiz de amargura vira mandioca. Não sei se vocês já arrancaram mandioca. Já viram mandioca? Raiz de amargura é aquilo. Não é essa raizinha bonitinha que você vai no jardim e arranca. Não é isso, não é raiz de amargura, não. Essa raizinha. É coisinha pouca. Raiz de amargura é mandioca. Tem mandioca que está tão dentro da terra que você tem que ir com enxada. E às vezes a gente precisa que Deus venha com a enxada. E às vezes acontecem coisas na nossa vida para quebrar o nosso joelho. Para pôr a gente de joelho no chão. Porque é só ali que a gente resolve a mandioca. Essa mandioca vai ficar na história. Porque todo mundo aqui tem um pedacinho de mandioca querendo brotar no seu jardim, jardim do meu coração. Raiz de amargura é uma coisa séria, porque tem muita doença que a gente está se entupindo de remédio e ela não é doença fisiológica, tá certo? Ela é doença da alma. É doença da alma. E a gente tem que arrancar essa mandioca. E às vezes para arrancar a mandioca vem de terra junto. Vem um pedaço do solo. É doído. Mas se você não arrancar, esse solo não fica pronto para você plantar as coisas boas. As flores, as coisas maravilhosas que Deus tem para plantar. Então hoje, tirar a máscara é você aprender que como cristã, como mulher, na sua igreja, começa a dar o exemplo. Sabe, quando você for orar, você ora pelas coisas reais, um Deus que está aqui, ó, pé no chão com a gente. Ora sobre isso. Pai, eu quero te agradecer, porque o Senhor está me livrando desse sentimento de autoestima baixa, e eu estou feliz. Tem coisas que fazem parte da nossa história, mas não precisa fazer parte da gente. Faz parte do meu calendário, faz parte das minhas memórias, mas não faz parte de quem eu sou. Às vezes a gente tem que jogar umas roupas fora, para dizer assim, estou jogando essa fulana que eu era fora, quero isso não. Eu quero ser quem Deus me fez. Aquela roupinha assim, aquele negocinho assim. Às vezes a gente precisa ter duas roupas só, uma está lavando, a outra, não, três talvez, uma está secando, uma está lavando, uma está usando. Pronto. Mas põe uma coisa que tenha a sua cara. Põe alguma coisa que seja você. Ah, eu vou usar isso aqui que era da minha mãe. Sua mãe era sua mãe, você é você. Guarda da sua mãe as influências, as memórias boas. Você não tem que reproduzir ninguém, nem pai, nem mãe. Mas a gente tem que fazer esse exercício de tirar a máscara, é o exercício de encontrar com coisas que eu não estou muito afim de fazer. Certo? Às vezes eu preciso ouvir do outro. Às vezes eu preciso ouvir, sei lá, da pessoa que seja mais próxima, se você não é casada. E às vezes você é casada e o marido não fala, você vai perguntar para uma amiga. Mas tem amiga que também não fala. Ah, você é maravilhosa. Na hora que você vira, você fala, ai, Jesus, ainda bem que foi embora. Não, procura uma amiga mesmo. Também tem gente que detona.
Não tô falando que é para você detonar com os outros. Nossa, você tá estragada, amiga. Você tá acabada. Que horror, você tá acabando de morrer. Não, isso daí não é amiga, gente. Foge desse trem. Isso não é amiga, nunca foi, tá? Foge dele. Gente, os filhos falam. Eu lembro uma época que as minhas filhas falaram: mãe, o que está acontecendo com você? Você está muito chata. Muito chata. E foi quando eu falei, de fato eu tô, porque eu não estava dando conta de ficar comigo. Sabe quando você não dá conta de ficar com você? Você entra no carro, você já bota logo o rádio ligado no último, que é para você não escutar nem seus pensamentos. Você já não aguenta ficar com você. Ô, trem chato. E eu estava exatamente assim. Eu estava num pico de estresse, eu trabalhava que nem uma louca, eu já estava com hipotireoidismo, não tinha me dado conta, eu estava com bócio já estava ficando com aquela tireoide enorme, eu nem percebi. Porque às vezes tem marido que não fala. Primeiro que ele não fala porque ele tem medo de apanhar. Se ele falar o que ele pensa, você vai dar um couro nele ou então você vai dar um jeito. Às vezes você não fala com a amiga, porque tem amiga que não fala. Tem essas amigas que falam assim: ah, imagina, amiga, você tá tão... Gente, amiga que é amiga, claro que ela não vai te detonar, mas ela vai falar: Ieda, eu acho que você não tá bem. Se a sua amiga falar e acha que não tá bem, é porque você tá péssima. Porque ela é querida, ela não quer te magoar. Então ela fala: eu acho que você não tá bem. Então você já fala: ixi, multiplica por 10, o tempo tá um estrago. Mas conversa com alguém que está falando. Isso está na Bíblia, gente, o que eu estou falando? Falar a verdade com amor. E tem um texto lindo que fala: confessai as vossas culpas uns aos outros. E a gente não faz, às vezes, essa confissão porque a gente tem medo mesmo do que as pessoas vão pensar da gente. Se a gente não tivesse esse medo, a gente perdoava mais fácil, a gente confessava o pecado mais fácil, mas a gente tem medo. Vai que eu falo: nossa, vão pensar o quê da mulher ou do pastor? Vão pensar que eu sou só uma mulher, que faz coisas erradas também, mas me arrependo e estou crescendo. Deus trabalha na realidade com pessoas reais. Quando a gente vê as pessoas: não, eu quero ir num culto, no meio do não sei aonde, nada... Para, Deus está aqui. O que você precisa ouvir está exatamente aqui. Às vezes a gente está indo buscar uma coisa lá, porque a gente não quer encontrar um Deus que está falando a coisa simples, a coisa mais básica que Deus está falando. Ele só está falando isso para você. Não, mas eu queria uma coisa cheia de unção. Não precisa. A unção de Deus é essa verdade que dói, mas é uma dor boa. É que nem você ir na massagem. Tem umas dores que às vezes... ai, mas é uma dor, depois fica bom. Ai, aperta mais, vai mais. Isso, ai, ui. Mas é uma dor que está pondo as coisas no lugar. Essa é a dor que Deus causa. É a dor que põe a gente no lugar. Não é essa dor que você tem que ficar ajoelhada no milho. Você entendeu? Tirar a máscara é isso, gente. É a gente sentar com a gente mesmo. Às vezes tem que perguntar para os filhos. E eles falam. No nosso ministério, os nossos filhos foram os nossos melhores conselheiros. E eles falam: mãe, está na hora. Não é mais aqui. Pai, não está bem. Você não está bem. Você não está bem. Isso nem foi legal. Você não está bem. Quando você falou aquilo na igreja, acho que você não está legal. Repensa. E às vezes a igreja estranha quando a gente volta e fala: irmãos, eu lembro uma vez que eu falei no louvor, falei: irmãos, eu queria aproveitar o momento que eu estou aqui e pedir perdão, porque domingo passado eu falei um negócio, o que eu falei estava exatamente certo, mas o jeito que eu falei com vocês, eu estava com vontade de bater em todo mundo. Mas eu queria pedir perdão, porque isso daí não está certo. Não é meu papel fazer isso. Ficou todo mundo olhando, falando: de certo, essa mulher pifou já de vez, já vai ter que... Porque as pessoas não estão nem acostumadas a ouvir isso. Mas a gente precisa ter mais leveza entre nós. E a gente tem que perguntar: para que a gente vai continuar fazendo isso? Não é melhor uma igreja onde todo mundo brinca? Onde todo mundo é feliz? Onde todo mundo pede perdão e perdoa? E perdoar não é fácil. Está aqui uma pessoa que tem história. Eu podia escrever um livro sobre as minhas grandes dificuldades de perdoar. Tá? Pedir perdão é até mais fácil, mas perdoar... Mas é uma vitória quando você perdoa. Então a gente vai encerrar por aqui.
pensando que assim, quais são as áreas do meu caráter que Deus quer mudar, que Deus quer tratar. Pensar num Deus que trabalha na realidade, não na minha espiritualidade estereotipada. Ele trabalha na minha realidade. Um Deus que trabalha no chão, nessa realidade, com pessoas reais. Eu não preciso fazer cara de conteúdo para Deus. Eu posso ser quem eu sou. Também eu não preciso falar aquela coisa assim, bom, eu estou sendo verdadeira. E aí o povo todo tem que te aguentar, porque agora você resolveu ser verdadeira, fala o que pensa, faz o que quer. Não é isso. É a gente se tornar como Jesus, mais próximos de Jesus. Porque essas coisas não são fáceis, gente. A gente brinca de vez em quando para tornar a coisa um pouquinho menos pesada. Mas não é fácil. Não é fácil perdoar um marido que maltrata você. Não é fácil perder uma pessoa que você ama. Às vezes a única pessoa que era a pessoa que te ouvia, pessoa que te apoiava, e você perde essa pessoa. Não é fácil. Não é fácil você olhar para trás e olhar e saber que a única memória que você tem do seu pai era uma pessoa que te espancava. Não é fácil. E vai, e vai, e vai. A gente tem muitas memórias difíceis de olhar. Mas o Deus que é graça, o Deus que é esse céu que convive conosco nesse ambiente de céu, é o Deus da graça que pode tornar essas coisas, transformar essa realidade.